Sofistas. Sofistas eram pessoas que viviam na Grécia Antiga e vendiam aí, seus serviços, ensinando as pessoas a argumentar. Os sofistas não se configuram enquanto escola filosófica. Eram somente sábios ali que vendiam seus serviços em troca de dinheiro e outros benefícios. Então, diferente dos filósofos, os sofistas não empregavam a lógica na construção de seus argumentos. Eles partiam do pressuposto que a retórica era muito mais importante do que a lógica. Qual que é a diferença entre as duas? A lógica, ela tem como sua finalidade encontrar dentro de uma estrutura argumentativa uma verdade. Já a retórica não. A retórica, ela tem por finalidade convencer o seu interlocutor que você está certo. Dentro de Atenas, por exemplo, a gente tinha uma democracia na qual os cidadãos, entendendo o cidadão ateniense como aquele cara que era homem, maior de idade, detentor de terras, escravos, de um bom aporte financeiro e que era nascido em Atenas. Então a noção de cidadão é bem resumida, se a gente compara com o que a gente tem hoje chamado cidadão. Ele vendia, os sofistas vendiam seus serviços aos cidadãos na tentativa de influenciar a democracia, ou seja, quando eu vou decidir alguma coisa referente à cidade, quando eu vou votar alguma coisa que vai ou não me beneficiar, eu vou poder argumentar a minha causa. Se eu souber argumentar e convencer um grande número de pessoas, eu consigo manipular o voto dessas pessoas. Então os sofistas eram muito requisitados nessa época porque eles conseguiam moldar a opinião pública, uma espécie de corrente do WhatsApp do século VI a.C., assim, Então, a gente tem aqui, dentro da democracia ateniense, uma galera manipulando esses votos através do uso da retórica. Então, os sofistas não vão buscar dentro do argumento a verdade, Porque eles entendem que a verdade ela não é algo absoluto. A verdade ela é um discurso. Então, se eu moldar esse discurso, eu consigo moldar essa verdade, certo? O propósito de moldar um discurso é vencer as discussões. Vencendo discussões, eu consigo aí angariar votos para minha causa, Eu consigo aí fazer com que as pessoas elas se mexam, a ponto de me beneficiar com isso. Então, mesmo que eu use um argumento falso, se ele for válido, eu consigo provar meu ponto. O que é um argumento válido? O argumento válido, ele parte do pressuposto que a estrutura dele está correta, mesmo as premissas dele não sendo verdadeiras. Por exemplo, se a lua tem buracos e queijo tem buracos, logo eu posso concluir que a lua é feita de queijo. Esse é um argumento válido. Obviamente não é um argumento verdadeiro, mas dentro de uma estrutura racional, meu argumento não deixa de ser válido. Se eu colocar essa mesma estrutura dentro de um debate político, eu consigo muitas vezes torcer essa ideia de verdade e moldar ela conforme a minha necessidade. Um sofista famoso chamado Gorgias, ele provou esse ponto quando ele fez uma demonstração. Um dia ele convenceu toda uma plateia de que a Helena era a causa da Guerra de Troia, foi tudo culpa dela, E para quem leu aí, a Ilíada, que a gente tem, narrada a história da Guerra de Troia, vê que Helena ela é meio coadjuvante no processo todo, Ela é meio o laranja da história ali, Ela é o que a gente usa para justificar a invasão, E no dia seguinte, o Gorgias vai lá e convence a mesma plateia que a Helena não foi a causa da Guerra de Troia. Então, usando da sua retórica, ele consegue moldar a opinião pública num dia e inverter essa mudança no dia seguinte. Essa ideia da gente vender nossos conhecimentos, era demonstrado na prática pelos sofistas. Então, eles faziam algo que é muito mais da praxis do que algo mais abstrato, como a própria filosofia, muitas vezes se dava. Seguindo aí, além de vender esses conhecimentos
para manipular, né, muitas vezes as discussões, eles vendiam também seus conhecimentos para defesa, né, de acusações que os próprios cidadãos eles sofriam, né? Então eles eram uma espécie de advogado das antigas, assim, né? Então ele concentrava, né, essa ideia do bom argumentador para outros propósitos que não só convencer uma pessoa politicamente, né? Outro sofista famoso foi o Protágoras. Protágoras, ele aparece num diálogo platônico chamado Teteto, e é nesse diálogo que seu interlocutor Sócrates, né, vai discutir com ele acerca do conhecimento, o que é o conhecimento e tudo mais, né? O Protágoras vai falar, né, um pouco sobre o que é verdade, né, qual que é o conceito de verdade, diferente do Sócrates, né? Ele vai dizer que o homem, misoginia à parte, é a medida de todas as coisas, né? Ele vai dizer que a verdade é algo relativo, né? A verdade vai depender de quem está proferindo e de quem está ouvindo, né? Algo pode ser verdade para um indivíduo, para um certo sujeito, e não ser verdade para outro. Então ele vai argumentar o seu caso, né? E falar que, cara, a verdade ela vai depender do ponto de vista que a gente vai conseguir enquadrar ela, né? Então Platão vai refutar o Protágoras, que dizia que todas as crenças são verdadeiras, usando essa própria lógica argumentativa. Por quê? Se todas as crenças são verdadeiras, então a crença que nem todas as crenças são verdadeiras é verdadeira. Então a gente tem aí uma inversão, né, desses valores do Protágoras pelo Platão, utilizando o mesmo argumento do próprio Protágoras. O Sócrates teve como seu adversário diversos desses sofistas, né, narrados em obras platônicas. Então, em suma, os sofistas eram pessoas que vendiam aí os seus conhecimentos a fim de resolver problemas práticos na vida das pessoas ao seu redor, beleza? Você consegue encontrar muito mais desse conteúdo no nosso blog. Eu vou ficando por aqui e não se esquece de se inscrever no canal. Falou!